pastores estão aqui ministrando para a sua vida toda terça-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Pastor Arnolfo também na live todos os dias, e hoje não vai ser diferente, né? Deus vai usar poderosamente nosso pastor às 21 horas. E estamos aqui, mais um culto de terça da vitória. E eu gostaria que você em casa, né, nos acompanhasse numa história muito linda do tempo que nós estamos vivendo. O Espírito Santo nos tocou para estar lendo essa história, 2 Reis, capítulo 6, no versículo 24. Se você tem possibilidade de estar em casa acompanhando, né, a leitura, vai ser bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor colocou no nosso coração para estar falando com os irmãos, falando com a igreja. 2 Reis capítulo 6, versículo 24, que tem um título dessa história: Samaria é cercada. Eu orando a Deus, pedindo a direção ao Espírito Santo, para esse momento que nós estamos passando, né? Momento de crise, momento de quarentena, momento aonde estamos passando aí um momento de um vírus terrível nas nações, e no Brasil não é diferente. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, porque o nosso Deus é poderoso. E a sua casa não é diferente, a sua família não é diferente. O Senhor nosso Deus está com as suas mãos estendidas e abençoando o seu lar. Essa história vai relatar assim no versículo 24, no capítulo 6 de 2 Reis. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Essa história é uma história muito forte. Naquele tempo, naquela região de Samaria, instalou-se uma crise em Samaria, e o rei naquele tempo era o rei Jorão. Jorão era filho do rei Acabe, sua mãe Jezabel, e houve esse cerco em Samaria. O povo vivia em alegria e harmonia, até que chegou o exército da Síria. Você vai ver a história em torno de 120 mil homens, um grande exército, e cercou essa cidade, Samaria. E o povo, vendo de dentro dos muros aquela multidão do exército da Síria rodeando os seus muros e aguardando um ataque. E esse ataque não veio, igreja. Foi passando-se os dias e os dias, e nada aconteceu. Mas espera aí, pastor Marquinhos, você relatando aí no versículo 25, que a fome foi tão grande em Samaria por esse motivo desse cerco do exército da Síria, que fala que vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sim, você vai lendo a história e vai estudando. Esse cerco demorou 3 anos, diz a história,
Você já pensou, você livre no seu ambiente, você tendo liberdade de sair da sua cidade e retornar, ter liberdade de comprar o que quiser, tendo liberdade de usufruir a sua liberdade. Mas só que chegou esse ponto, Samaria, ela foi cercada pelo rei da Síria, Ben-Hadad, com seus homens, 120 mil homens. E isso durou um bom tempo, para chegar à escassez em Samaria. E os versículos em diante vai dizer essa história. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher bradou dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor tem não acodido, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? O rei Jorão, ouvindo aquela mulher pedindo misericórdia, falou assim: quem sou eu? Nesse momento de crise, nesse momento difícil, para te ajudar? Se mesmo Deus não pôde te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Gente, esse momento de crise terrível em Samaria, de o povo comprar uma cabeça de jumento para alimentar, comprar um esterco de pombo, para ali fazer o combustível, para esquentar algo, para alimentar o resto que tinha. Uma crise terrível. E essa mulher veio ao encontro do rei, e nesse diálogo, ela diz assim, o restante do versículo 28, diz-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Olha que coisa difícil. O versículo 29 vai dizer: cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe o outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos, e escondeu o seu filho. Olha que diálogo terrível. Olha que a crise em Samaria chegou que ponto? De uma mãe conversar com uma outra e oferecer o próprio filho, matar e comer, e no outro dia procurar esta mulher, e a mulher escondeu o seu filho. Um momento de escassez, um momento de grande sofrimento, que tomou em Samaria nesses 3 anos, que o rei Ben-Hadad cercou a cidade. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou os seus vestidos, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne, luto. E o versículo 31 vai dizer a história: e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Aí entra um outro personagem nessa história. Nessa época estava o profeta Eliseu sendo usado por Deus, e o rei lembrou de Eliseu, e colocou a culpa em quem? No profeta de Deus. O que nós estamos passando é culpa do profeta Eliseu. Eu quero a cabeça do profeta. E o versículo 31 vai dizer essa história: e assim
Me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor, pois ele... O versículo 33 vai dizer assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia, e ele disse: eis que este mal vem do Senhor. Quem mais, pois, estaria no Senhor? O rei encontra com o profeta Eliseu e questiona para ele: a culpa é sua, por estarmos passando esse momento de crise. A culpa é do seu Deus. Quantas pessoas no momento de crise colocam a culpa em diversas pessoas, e até mesmo em Deus. Deus nos esqueceu? Por que nós estamos passando esse momento tão terrível? Por que esse vírus agora? Por que essa dificuldade, essa crise financeira que instala? É a culpa de Deus? Onde está Deus? Quantas pessoas fazendo essa pergunta nesse momento que nós estamos passando? E o profeta Eliseu, ouvindo aquilo da boca do rei, entre o capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: então disse Eliseu ao rei: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha a profecia sendo ministrada naquele momento, na vida do rei e no povo de Samaria. A crise, queridos, se você permitir, ela te cega. Ele esqueceu dos seus pecados, o rei Jorão, esqueceu que lá fora tinha 120 mil homens cercando a sua cidade, os seus muros, quase 3 anos já, e a escassez instalada no seu reinado. E ele foi tocar em quem? Em Deus e no profeta de Deus, Eliseu. Mas da boca do homem de Deus saiu a profecia: ó rei, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tanto, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e as suas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Nós aqui relatamos já o rei Jorão, o primeiro personagem. Entra o segundo, o profeta Eliseu. Agora vai entrar o terceiro personagem dessa história. O versículo 2 do capítulo 7 vai dizer assim: porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, pode ser que ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Ora, a incredulidade entrando. Quantas pessoas nesse momento nós estamos passando?
esquecendo de Deus o que pode fazer. Quantas pessoas nesse momento, com dúvidas, incerteza no seu coração, e Deus está bradando nessa terra, Deus está sacudindo as nações, tudo está na palma das mãos de Deus. E quanta incredulidade, quantos corações duros no momento de crise. O que? Será? Talvez. Será que o Senhor vai abrir janelas dos céus para derramar esse milagre? Incredulidade. E na mesma hora, o profeta responde ao capitão do rei: olha, você vai ver o milagre, mas você não vai recebê-lo, não vai alimentar do milagre. Você quer alimentar do milagre? Confia no nosso Senhor, nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, até no momento de crise. Ele pode abrir as janelas do céu do nosso favor. Aleluia! Agora entra o quarto personagem dessa história. Saímos do capitão e entra quatro personagens muito importantes da história, capítulo 7 de 2 Reis. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, não somente morreremos. Pastor Clebinho, e aí? 4 leprosos, pessoas separadas, pessoas que ficavam fora dos muros de Samaria, pessoas que ninguém mais tinha contato, pessoas que alimentavam-se de migalhas, que jogavam de misericórdia para os leprosos. E esses 4 leprosos, vendo essa situação, falaram: nós estamos perdidos. Se entrarmos dentro da cidade, morreremos, não tem nada para comer. Se ficarmos aqui da mesma forma, vamos morrer. Vamos para o arraial dos sírios. Se der o que comer, bem, mas se tirarmos a nossa vida, nós estamos praticamente vivo, morto. Ah, Deus. 4 leprosos. Vamos no arraial dos sírios. Versículo 5: e levantaram-se ao crepúsculo de madrugada para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Eis que não havia ali, igreja, povo de Deus, você que está ouvindo esta palavra, não havia mais ninguém no arraial dos sírios. Quase 3 anos cercando Samaria,
120 homens bem armados, aguardando que Samaria abrisse as portas para os portões, para eles entrarem e tomar conta de Samaria. E cadê os 120 mil homens? Pastor Marquinhos, que segredo é esse? Cadê esse exército? Cadê esse exército? Ei, existe um Deus de ontem, de hoje, e Ele pode fazer agora nas nossas vidas. Quem está cercando a sua vida? O que está atrapalhando você receber a vitória de Deus? Hoje Ele marcou esta noite de terça-feira para te dizer: eu tenho a resposta para sua crise. Eu tenho resposta para a sua família. Eu tenho resposta para os seus projetos. O nosso Deus tem a resposta. Está acompanhando aí? Acompanha por gentileza. Aonde foi parar o exército da Síria? Está aqui o segredo. Capítulo 7, 2 Reis. Capítulo 6 vai dizer assim: olha que coisa linda. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para que virem contra nós. Um grande ruído, um grande mover de carros e cavalos ouviram o rei da Síria, e eles fugiram diante do ruído de cavalos e carros. Você sabe quem era o grande exército de Deus? Você sabe quem era esse grande exército que abalou os sírios, amedrontou de tal forma que eles deixaram tudo para trás e fugiram? Ei! Foram os 4 leprosos que de madrugada levantaram e foram caminhando até chegar no exército da Síria. 4 leprosos. Deus fez ouvir o arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos. 4 leprosos. Imagina o que Ele pode fazer por você hoje, agora, em nossas vidas. Ele usa 4 leprosos. Oh, glória! Meu Deus! Nosso Deus é assim. Ele trabalha com aquilo que ninguém dá valor, Astro. Ele trabalha com aquilo, filho, filha, que ninguém dá valor.
4 leprosos. Ele precisou de 4 leprosos para o rei da Síria, com seus 120 mil homens, fugir da presença de Deus. Versículo 7: pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. O rei da Síria, Ben-Hadad, fugiu de 4 leprosos, que Deus usou naquele momento para dar vitória, para firmar a profecia de um homem de Deus, profeta Eliseu. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestidos, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Tomaram posse da vitória, riquezas, prata, ouro, vestido, alimentaram-se, esconderam uma parte. Esse Deus é maravilhoso, gente. Esse Deus é poderoso. Eu amo esse Deus. No versículo 9, o capítulo 7 vai dizer assim: então, disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei as boas novas. O milagre, boas novas, o milagre chegou para Samaria. E retornaram esses leprosos, e formaram o arraial de Samaria, e chegou até o conhecimento do rei Jorão. Sabe o que aconteceu? O versículo 12 do capítulo 7: e o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos, entraremos na cidade. Incredulidade. Deus não trabalha na incredulidade do homem. Ouvindo dos leprosos o milagre, ele falou: o quê? Não pode ser. O exército da Síria deve estar escondido em algum lugar, só esperando a gente sair para tomar posse de Samaria. Diz assim a história: o rei liberou e tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei as boas novas. O milagre aconteceu no meio do arraial dos sírios.
Deus concedeu a vitória, usando 4 leprosos. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevado por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Olha a profecia de Eliseu se cumprindo no versículo 16 do capítulo 7. O povo saiu saqueando o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. É isso que Deus vai fazer no nosso meio, e está movendo céu e terra. Basta você confiar. E o versículo 7 vai dizer que o rei colocou na porta o capitão, cuja mão se encostava. Lembra do capitão? O incrédulo. Será que Deus vai abrir janelas dos céus? E sabe o que aconteceu com este homem? E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. O incrédulo capitão perdeu-se a vida, ouviu o mover do milagre, mas não usufruiu da vitória. Deus não trabalha com homens e mulheres incrédulos. A fé move os céus em seu favor. Move os céus em seu favor. Mesmo nessa pandemia, nessa crise, neste momento, Deus está trabalhando em nosso favor. E a incredulidade desse capitão levou ele à morte, porque assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã quase a este tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, a medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, ia isso fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Essa história poderosa de crise, de Samaria sendo 3 anos com um exército enorme ao redor dos muros, e ali uma crise dentro de Samaria, mãe comendo o próprio filho, uma cabeça de jumento valendo 80 ciclos de prata, uma crise instalada. Mas ali estava um homem de Deus, profeta Eliseu, que profetizou a vitória, a resposta que Samaria necessitava. Nós falamos de 4 personagens. Deixa eu dividir esses personagens dessa história para você. Como agiram cada um. O rei de Samaria, Jorão, culpou o profeta por todo o mal. A culpa é do profeta Eliseu. Quem sabe esse rei
está simbolizando neste momento milhares de pessoas, apontando o dedo nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, culpa do fulano, culpa do cicrano. Quantos reis reinam no momento de crise? Coloca a culpa nas pessoas, fica nervoso e faz ameaças, desconfia de tudo e de todos. Estamos, amados, acostumados a ser reis de nossas vidas e decidir tudo, mas quando perdemos, pastor Clebinho, o controle, quando o rei perde o controle, porque o controle está na mão de Deus, porque o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus. Não adianta culpar as pessoas, é preciso encontrar saídas para a crise. Não seja como o rei Jorão, culpando tudo e todos no momento de crise. Segunda pessoa da história, profeta Eliseu, era o profeta da época nessa história. Tarefa foi anunciar o que? A palavra de Deus. A mensagem de Deus era que haveria um tempo de bênçãos e fartura, gente. Você está sendo um rei neste momento de crise, ou você está sendo um profeta de Deus para anunciar as boas novas de salvação? Nós temos que ser, gente, a voz que clama no deserto, a voz que clama pelas nações, a voz que clama para a nossa família, a nossa cidade, os nossos governantes. Quem é a voz? Seja o profeta do seu tempo, seja o Eliseu deste tempo, abençoando as pessoas, ministrando bênção, anunciando a palavra de Deus e também avisando sobre as consequências da incredulidade. Precisamos, neste tempo, de profetas Eliseus, abençoando, sendo voz que clama no deserto. Não seja como o rei Jorão, chorando, apontando para as pessoas: a culpa é sua, a culpa é de Deus. Seja assim profeta da sua nação. Terceiro personagem da história, capitão, cujo braço o rei se apoiava. O que simboliza nesse momento de crise? Esse capitão acha que sabe de tudo. Milhares de pessoas postando, mensagens, live, falando, pregando, achando que sabe de tudo. Pensa que é forte, duvida da palavra de Deus. No tempo de crise, sendo capitão, fora da presença, incrédulo nesse momento de crise. Muitos reis e igrejas se apoiam neles na hora da crise. Não seja como um capitão, mas deixa Deus ser o general da sua vida. Deixa Deus ser o general da sua vida. Não seja como um capitão incrédulo no momento de crise, pensando que a sua força vai fazer a diferença, que acha que sabe de tudo. Só Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas e sabe o melhor para a sua vida.
E encerro com o quarto personagem. Falei do rei, falei do profeta Eliseu, falei do capitão, e a história vai relatar do quarto personagem. Quem? Os leprosos. Segundo a Reis capítulo 7, 3 e 9. Depois, se você não leu essa história ainda, lê em casa. Uma história maravilhosa, ela completa. O que simboliza nesse momento de crise os leprosos? Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estava morrendo de fome. Lepra, a Bíblia vai dizer que é o símbolo do pecado. Levítico 13, 1 e 9. Deus está levantando pecadores transformados em Cristo Jesus para proclamar as boas novas de salvação. Leprosos, pecadores que foram usados no momento certo para ser de quatro, um grande ruído de um grande exército. E eles representam, busca a oportunidade sem medo de arriscar. Tem temor de Deus no tempo de crise e pensa nos seus próximos. Compartilha as boas novas, os que precisam. E esse tempo de crise não é diferente. Homens e mulheres, igreja do Senhor, estão dando os braços, compartilhando as boas novas. Quem necessita, quem está passando fome neste momento, quem está precisando de uma oração, de uma palavra de conforto, você é esse leproso que Deus quer usar nesse tempo. Chega de compartilhar tantas palavras de maldição nesse momento que nós estamos vivendo tecnológico, a facilidade da tecnologia. Hoje nós estamos acostumados a ouvir profeta do caos. Seja um profeta Eliseu, que leva a palavra de salvação, as boas novas, como esses leprosos. E o final dessa história, a conclusão, eu encerro aqui. O que aconteceu com a vida do rei Jorão? Vai dizer a história: Deus manda Eliseu ungir Jeú no lugar de Jorão, que morreu perdendo o seu reinado. Segundo, o profeta Eliseu foi honrado porque cumpriu a sua palavra, a profecia de Deus. Deus cumpriu a palavra do profeta. O capitão foi atropelado pelo povo, não pôde experimentar o milagre de Deus. E finalizando, os leprosos experimentaram a abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo de Samaria. No tempo de crise, não seja como o rei Jorão, lamentando e colocando a culpa nas pessoas e até mesmo em Deus. No tempo de crise, não seja como um capitão, achando que as coisas vão mudar na sua força, na sua sabedoria, mas seja como o profeta Eliseu, nesse momento de crise, sendo usado pelo Deus vivo de nossas vidas.
E como os leprosos, os 4 leprosos, que não tiveram medo, e foram até o arraial dos inimigos, e por não ter medo, Deus usou esses homens como um grande exército, e a janela dos céus está aberta para Deus responder às nossas orações. As nossas orações. Deus está trabalhando. Lembre-se que no momento de crise, a crise transforma-se em professor para nos ensinar a sermos melhores. E eu tenho certeza disso, que vai vir um tempo extraordinário de Deus sobre as nossas vidas, sobre a noiva do Senhor Jesus Cristo. O tempo de Deus, boas novas, está chegando. Cante, amados. Que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o teu grande poder. Oh Deus, aleluia! Vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Hoje aqui, e quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve se ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, o soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar teu inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória.
mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, Deus dos Deus. Você em casa, gostaria que você colocasse a sua mão no coração, depois de ouvir essa palavra, onde Deus falou fortemente em nossos corações. Se nós estivéssemos aqui no templo, normalmente nós pediríamos para vir aqui à frente. E o meu convite é para você aceitar a esse Jesus Cristo poderoso que morreu na cruz do Calvário, para te conceder o maior presente, a salvação da vida eterna. Eu te convido a aceitar esse Salvador. Não foi à toa que você parou nesse momento, neste culto. É porque o Espírito Santo queria falar com você, porque Deus quer falar com você. Jesus Cristo quer te salvar, te restaurar, mudar a sua vida. E o outro convite é a você que está afastado dos caminhos do Senhor, a você que está longe da presença do Pai. Hoje é dia de retornar para os braços do Pai. Hoje Ele está de braços abertos também para receber o filho, a filha que está longe da presença. Pastor Marquinhos, mas a igreja está no momento fechada. Mas hoje, em sua casa, onde você está, o Senhor quer te abraçar. E você precisa voltar para a casa do Pai. E você precisa aceitá-lo como seu Salvador. Nesse momento que nós estamos passando, eu tenho certeza que você está pensando todo o tempo no Criador, em Deus, o que Ele está fazendo nas nações. Então eu te convido, volte filho, para os braços do Pai. Volte, e a você, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite, terça da vitória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teus filhos e filhas que estão em casa, Senhor. E aqueles também que estão trabalhando, estão, Senhor, nesse momento, Senhor, conectados, Senhor, neste culto. Vai de encontro ao coração dos teus filhos. Nesse momento que nós estamos passando, Senhor, nós queremos ser profeta das nações, profeta do Brasil, e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas. Ele tem a resposta para a sua crise, para a sua vida que você está passando. Ele conhece, Ele ouve o grito do coração. Só Ele pode ouvir o grito da alma. E Ele ouviu nesta noite. Como você ouviu esta palavra, Samaria recebeu a vitória de Deus, usando 4 leprosos. Meu Pai,
manifesta o teu poder na vida dos teus filhos. Cura, liberta, salva, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguarda a vinda do Senhor. Que Deus os abençoe. Pois a glória da segunda casa, ó Brasil, orações será maior do que a primeira. Pois a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu irmão, se você crê, dê um brado. Aleluia! A vida de todos nós está cheia de escolhas. Em todos os momentos nós precisamos fazer escolhas. Em tudo na nossa vida nós amanhecemos e temos que fazer escolhas. Até para levantar nós precisamos escolher: eu levanto agora, eu levanto daqui a pouco, o que eu vou almoçar, o que eu não vou almoçar, aonde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou estar. Tudo e todo momento. Se você não escolher, alguém vai escolher por você.